Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Happy Hour Eng 13. Levamos um tempo aí afastados, mas procurando sempre os melhores temas, procurando os melhores parceiros, sozinho ou acompanhado, para trazermos algum tema interessante aqui para vocês. E hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho atual e a mente do profissional de hoje, como é que ele está lidando com isso. E vamos entrar aí com o nosso parceiro do programa Comporte-se, nosso jornalista, escritor Hugo Sorriso, para dar a sua visão aí desse perfil junto com a gente, como é que ele vê este mundo atual dentro da nossa psicologia. Como é nosso Happy Hour Eng, a gente faz de uma forma light, de uma forma bem edificante, descontraída. Então corre aí nessa sexta-feira, meio que feriado no meio, muita gente aí enforca, né? Muitos também não. Então a gente está aqui para trazer essas novidades para você, sempre lembrando aí da importância de ajudar nosso perfil, nosso canal aqui no Instagram, no YouTube, fazendo seu Pix aí de qualquer valor, porque sem o Pix a gente não paga a internet, né, energia elétrica, não paga a alimentação do expositor, não é visando salário, nem visando nada financeiro, é apenas uma ajuda de custo. Eu estou aí em busca de recolocação no mercado, depois de 25 anos aí de trabalho, e não tenho nenhum tipo de vergonha, vaidade, de estar aí contando com sua contribuição de qualquer valor para ajudar aí nessa caminhada aí. Até para pagar a água que eu bebo, né? Pagar, não é nenhum momento de desespero, mas é um momento de muita dificuldade, como muitos brasileiros aí. E a gente tem que usar a criatividade, trocando, compartilhando informações e ouvindo também, lendo as informações de vocês. Então esse processo da vida é uma troca. Estamos aí, daqui a pouco vai chegar nosso colega, nosso amigo. Enquanto isso, vou fazendo algumas observações aqui nessa Happy Hour. Não pode fazer merchandising, que ainda não estão me pagando, né? Mas se quiser fazer um pagamento aí, é bem-vindo. Dar uma engajada no canal. E eu vou chamar ele aqui já já. O programa Comporte-se. Vamos ver como é que está a conexão dele. Mas nosso objetivo aqui é justamente isso. O mercado de trabalho não está fácil para ninguém. Independente de questões políticas, ideológicas, mercadológicas. A gente traz aqui sempre a reflexão para o ambiente da engenharia. Fica aquela pergunta no ar, né? Eu nunca mais ouvi uma pesquisa atualizada. Tem muitos engenheiros no mercado? Se tem muitos, estamos sobredimensionados? Ou tem menos engenheiros do que deveria? Estamos subdimensionados. Se o número está adequado, falta qualificação, falta essa qualificação de mão de obra que tanto se fala. Às vezes a vaga tem, mas não tem a qualificação. As empresas, de geral, a gente fala muito assim, as empresas públicas, você tem os concursos públicos. É estudar, passar, se não for cadastro reserva, está lá a vaga e é uma luta. Mas em relação às empresas privadas, tem o famoso QI, quem indica. Por que existe o quem indica? Existe a influência da política, do apadrinhamento. Quando a empresa não trabalha com isso, ela trabalha na linha do mérito, do currículo. Isso aqui entra por programas de encaminhamento, com centros de formação, as agências de RH, os currículos, o currículo que é bem feito, mal feito. O que as empresas estão esperando desse profissional para hoje? Elas querem um profissional apenas qualificado? Existe uma questão de etarismo, como se fala aí, tem a questão da idade. Onde é que entra a experiência do profissional? Existe profissional velho, existe profissional novo? Existe profissional, como se diz, aquele que talvez não tenha tanta qualificação, mas as empresas querem o quê? Uma pessoa que fale pouco, não dê trabalho, não seja encrenqueira? Ou quer pessoas com currículo de personalidade forte e estejam ali para contribuir? É complexo isso. Temos no meio aí a questão das cotas, cotas étnicas, cotas sociais, temos a questão dos direitos adquiridos, conquistados. Mas onde que entra a meritocracia desses processos seletivos?
Será que a pessoa experiente não serve para mais nada? Pessoa experiente é sinônimo de profissional caro? O barato sai caro? O caro sai barato? Então, são essas coisas assim. E que formação nós estamos tendo para no mercado recolocar? Como é que fica? É uma série de conjecturas assim que a gente tem que trazer à tona. E vocês fiquem à vontade aí, ao vivo ou gravado, para trazer nos comentários para a gente continuar esses debates em Happy Hour Enge, em Papo Gestor, Papo Auditor. Sempre com esse objetivo de edificar e aprendermos uns com os outros. Boa noite, Hugo. Você tá aí? Tá tudo preto, Hugo? Boa noite, Trajano. Deixa Reverte a câmera que por aí, tá que eu tudo acho que eu sei porque tem aí. Agora embelezou aqui a live ficou bonita agora, porque só tava esse cara feio falando aqui Boa com a noite, camisa do Bahia, azul celeste do City Football Group. Hoje eu vou dedicar minha live a Everaldo, nunca falei mal dele. Olha que cara falso, né? Bem-vindo, Huguinho, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. A gente sabe aqui que a gente não se prende a tempo, quando você tem uma hora, meia hora de conteúdo, o importante é a gente aqui trazer nossa sexta-feira ao sexto. Eu não vou fazer merchandising não, porque não estão me pagando, né? Mas como não é uma live religiosa, nem espiritualista, eu estou liberado de tomar pelo menos um golinho, né? Bem-vindo, meu amigo. Boa noite mais uma vez. Sei que você tem um compromisso, você tem uma agenda apertada. O Hugo é do programa Comporte-se, que é esse programa aí que ele mesmo vai explicar, vai fazer o jabá dele aí, jornalista, escritor, evangelizador. E mais uma vez, né, Hugo, a gente trazendo aqui um tema importante, né, que é o mercado atual e a mente do profissional de hoje. Eu fiz uma introdução rápida aqui sobre processo seletivo, o que se espera do profissional. Será que temos muitos profissionais, trazendo aqui para a engenharia, claro, que é o que eu conheço um pouquinho melhor, né? Claro que as outras também sofrem do mesmo problema. Será que cada profissão tem muito no mercado, tem pouco no mercado? Eu nunca mais vi pesquisa sobre isso. Se existe um número adequado naquela profissão, aí eu pego pela engenharia, né? Mas você pode pegar qualquer outra aí. Esse profissional tem a vaga, mas são perguntas que eu estou indagando aqui, entendeu? Tem a vaga, mas não tem qualificação. Até que ponto o QI, que indica, né? Que não é coeficiente intelectual, até porque hoje temos Daniel Goleman aí com quociente emocional, e a junção dos dois faz o ser integral, né? Até que ponto, o governo começar já deixando essa pergunta para você? Isso mexe muito com a autoestima, as empresas estão procurando profissionais qualificados. Eu estou fazendo um monte de perguntas logo para você aí, para você anotar. Né? As empresas estão procurando profissionais qualificados, ou elas estão procurando profissionais que não dêem dor de cabeça, não sejam encrenqueiros dentro da democracia e da liberdade, não sejam aqueles que criam tumulto. E até que ponto o que aí indica, ajuda ou atrapalha a gente? O que você pensar do lado de quem está buscando recolocação no mercado? Existe um etarismo hoje, acho que o tema é esse, né, se não me engano. Existe um etarismo hoje escancarado em relação à idade dos profissionais, né? Pô, cara de 40, 50 anos, sei lá, 50 no meu caso, não presta para mais nada, mesmo tendo currículo. São coisas assim, né? O que fica na cabeça nossa de quem está lá de fora querendo voltar para o mercado. E aí eu vou precisar da ajuda do psicólogo Hugo, uma visão aberta que você tem, a experiência que você tem, para ver se acalma esses nossos corações, assim, né? Acho que você também já passou por isso. E resultado disso tudo é ansiedade, é depressão, são os surtos psicóticos, os Michael Douglas da vida aí, um dia de fúria, né? Wall Street. Para quem assistiu vai me entender, né? Quem assistiu aquele clássico, que naquela época não se falava nisso, hoje a gente entende por que um dia de fúria. Mas enfim, fala aí, meu amigo, me ajude aí, por favor, porque eu estou angustiado a responder essas perguntas. Boa noite. Boa noite, Trajano. Boa noite a todos. É isso mesmo, Trajano. Desculpa se eu falei de além da live, né, que eu vou fazer daqui a pouco. Viu? Mas... Não, eu vou tentar. Vamos tentar aí também, porque assim, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa
assim, por esse retorno. Você falou aí de qualificação. Lógico que a qualificação é importante. E a gente vai fazendo a nossa parte, né, da forma... Eu acho que a falta de qualificação, ela não pode nos travar na hora de procurar, sabe? Eu acho que isso acontece muito. A gente acaba achando porque por não ter uma determinada especialização, que o nosso currículo não é bom. E às vezes não é isso. Eu tenho visto muita gente, muito profissional ultra qualificado, mas quem está dando trabalho na empresa. É mais quem dá trabalho. É mais quem afasta cliente, sabe? E as empresas estão percebendo isso. E quando você falou aí do QI, eu lembrei da que assim, quem tem um QI alto hoje, o QI inteligência, começou do zero ontem, né? Não vamos entrar no detalhe, mas assim, começou do zero ontem. Então, assim, é possível sim para qualquer um. E aí, você falou da questão do QI, do que indica, aí eu já lembrei assim, outros pontos, né? Assim, a gente está passando por uma crise, que é uma crise ética, né? E aí, quando eu te conheço, e aí sei que você é uma pessoa ética, eu acho que as empresas estão passando a valorizar mais isso. Essa questão de assim, às vezes quem mais tem tá com uma especialização muito mais além. Hoje em dia quem mais está dando trabalho, como eu falei, quem mais está envolvido em falcatrua e tal. Então isso a longo prazo não tem a empresa que aguente. Então eu acho que a gente acaba tendo um diferencial, que é justamente esse lado ético, esse lado de estudar, melhorar. E estudo aqui que eu estou falando não é apenas um curso, sabe? Quando você para ler um livro sobre mentalidade, quando você para ler um livro sobre a mente do técnico de esportivo, né, como eu falo, eu trago aqui a questão do Bernardinho, tudo isso é treinamento. Quando você para assistir uma biografia, né, isso você está treinando. Então, assim, e quando você falou aí eu acho que para qualquer volta para o mercado de trabalho, tem um exemplo do próprio esporte, né, que é o Cafu e outros também. O Cafu, quem traz isso é o próprio Bernardinho, no livro Transformando o Suor em Ouro, porque assim, o Cafu, ele foi eliminado em mais de 10, 15, 20 peneiras. Ninguém estava conseguindo perceber, né? Só depois que o Cafu não desistiu, foi que ele chegou um momento que o treinador viu algo especial naquele lateral, até o ponto dele chegar a ser o capitão da seleção pentacampeã. Então, assim, eu acho que a gente vai assim aprendendo a lidar. E às vezes, Trajano, tem uma coisa que eu tirei muito de uma entrevista que eu fiz, que foi uma porcaria. Eu fui na entrevista e aí falei demais. Ela perguntava e eu respondia. Só que eu nunca respondia só o que ela queria. Eu sempre respondia a mais. E esse a mais me ferrou. Então, além do conteúdo, né, assim, do conteúdo profissional, eu acho que quando eu parei para usar esse desastre, entre aspas, dessa entrevista, para fazer um auto-feedback, né, assim, uma avaliação, eu percebi algumas coisas que quando eu fui fazer na segunda entrevista em uma outra empresa, eu falei menos, eu estava mais focado, sabe? Eu falei o que o entrevistador quer ouvir. Então, assim, eu acabei deixando um pouco o meu ego de lado para agradar quem estava ali para ouvir, sabe? Então, assim, às vezes a vaga não está pedindo assim necessariamente algo fenomenal. Às
vezes é para aquele trabalho específico. Então eu preciso me preparar para responder as perguntas daquele trabalho específico como uma forma direta, né? Sem alongar, né? Assim, de coisas que assim, a pessoa não pediu, eu vou estar falando, ela pode estar, assim, às vezes na minha cabeça, eu estou mostrando o meu lado de conhecimento que eu tenho. Mas às vezes da cabeça dela, ela está pensando, eu não te perguntei, você já está falando? Imagine como vai ser no trabalho. Se você vai, né, a agonia que vai Seria ser. aquele ditado que diz assim: te fazer uma quanto pergunta, mais se você me abaixa, o bumbum responder. aparece. A pessoa fala: quanto mais se abaixa, o bumbum aparece. Isso, então assim, velho, a própria caridade, que a gente já conversou uma vez, que traz essa questão do network, né, de conhecer, de, assim, dessa parte que ajuda muito na questão profissional também, como a própria experiência, né, as empresas têm valorizado essa questão da experiência, e o trabalho voluntário tem um peso muito grande. Então, assim, mas eu acho que eu achei bacana essa questão que você trouxe da mente, porque a mente, se eu começar a me entregar ao pessimismo, aí ferra tudo, velho. Então, assim, é olhar a situação que aconteceu, que pode ter sido fracasso, entre aspas, mas que ela foi um passo apenas, sabe? Que, assim, para eu não desistir, para eu procurar saída. Tem um livro de Roberto Chiniachik, na minha opinião, o melhor estourado psiquiatra do país, do mundo, Roberto Chiniachik. Ele tem um livro chamado Desistir Nem Pensar. Ele traz toda a justificativa psicológica por que as pessoas desistem. E teve um cara que fez história, um montanhista aí, que ele conseguiu atingir o topo da montanha. Eu esqueci o nome dela agora. A maior, a montanha, o Everest. E aí, ele conta que uma tentativa antes que ele tentou, ele não conseguiu. Nos Estados Unidos foi considerado fracasso. Só que na vez que ele conseguiu subir, tinha sido a quarta vez que ele tentou. Ou seja, o que tinha sido fracasso trouxe o conhecimento para ele estar mais preparado nessa que deu certo. Então não foi fracasso, sabe? Então isso é uma questão da mentalidade que a gente já conversou até, da mentalidade fixa e de crescimento. Isso, porque assim, é isso que derruba, velho. Assim, trabalho, a gente tem até, eu vi alguém falando assim que até tem, só que ganhando menos, coisa assim. E às vezes, em uma emergência, vamos dizer assim, a gente vai precisar diminuir a nossa expectativa para ficar em um trabalho temporário, mesmo ganhando pouco, que é para voltar a se estabilizar, que às vezes é esse trabalho que eu estava no trabalho, isso é real, eu escrevi um romance e com o dinheiro, o trabalho era temporário. Com o dinheiro do trabalho temporário, depois que eu saí, foi que eu usei uma parte para poder imprimir o livro, sabe? Vou estar pegando essa semana ou a próxima. E aí esse tempo eu já escrevi outro. Então, assim, eu vi um caso também de um rapaz que ele estava querendo montar a empresa dele e ele aceitou um trabalho de caixa em um supermercado porque ele queria montar também um supermercado. E aí, quando ele se tão interessado, ele se destacou tanto que o dono quis promover ele. E ele simplesmente falou, eu não quero ser promovido não. Porque o que eu queria aprender, eu já aprendi aqui. Inclusive eu estou pedindo demissão. E aí ele foi abrir a empresa dele. Então, às vezes, Trajano, tem um livro maravilhoso, maravilhoso, chamado Empreenda Agora. Empreenda Agora. É de um livro, eu acho que é de Fábio alguma coisa. É da editora Gente. É a editora do Roberto Chiniachik. E aí, que ele dá, assim, várias dicas para começar a empreender, sabe? Assim, para ser um empreendedor, você não precisa abrir loja, não precisa abrir empresa. Então,
é você ter uma ideia empreendedora. Então, assim, às vezes, essas situações, até aquela pessoa que fala, eu tenho 50 anos, vai ser muito difícil me recolocar. Quem disse? Tem gente com mais de 50 anos que está conseguindo. Aí entra a mentalidade, sabe? Porque quando você não acredita que você consegue, nem currículo você manda. Aí não tem jeito mesmo. Então, assim, essa questão da mente ela é muito bacana, é para a gente, talvez esteja aí a resposta, que é o não se deixar, assim, ser levado pelo pessimismo, sabe? Porque, assim, dá, sim, dá, a gente demora, mas, assim, às vezes é uma dessa que você pode, assim, algo assim, às vezes que não seja nem necessariamente na sua área de formação, sabe? Às vezes, como pai, como um pai que hoje, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, assim, eu te admiro muito como pai, assim, pelas suas saídas. Eu vejo pouco pai fazendo isso, jogar bola na praia e tal. E eu fico pensando, assim, quantos pais não queriam assim um momento para deixar seus filhos com uma certa tranquilidade de não acontecer nada, de com pessoa ética e tal, e para poder tirar o filho um pouco do celular, por exemplo. Inclusive eu vou tocar nesse assunto com o Rai daqui a pouco na live de 8 horas. Então, assim, às vezes, não necessariamente para começar a empreender, por exemplo, a trabalhar, eu preciso necessariamente ser na área que eu me formei, sabe? Mesmo que eu me aprofunde. Porque às vezes a vida está trazendo várias oportunidades em outras áreas, que eu não preciso necessariamente ter uma formação, sabe? Lógico que tem cada trabalho, mas eu acho que essa mentalidade, essa mente de crescimento faz com que a gente busque saídas, não se entregue a crenças como vai ser difícil, vai ser impossível. Não, pode ser difícil, mas não é impossível. Porque tem gente mais velha que tem gente que está conseguindo, que está entrando, que está trabalhando, tá, sabe? Então, assim, pode ser difícil, mas se eu me entregar a esse pensamento de que vai ser difícil, que não vai dar certo, que já está perdido, aí perde mesmo. Mas não, dá, sabe? Assim, as coisas vão, assim, a gente vai mostrando outras coisas, justamente, assim, o nosso diferencial. Qual é o meu diferencial, sabe? Às vezes eu posso olhar para você, começo a perceber que eu tenho vários engenheiros em um só, sabe? Às vezes você conseguiu juntar a informação da engenharia de várias fontes para colocar em uma só. Aí passa a ser seu diferencial, sabe? Diante de várias pessoas que estão aí. Então, assim, o estudo ele é importante, mas eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa, ela está sem trabalhar, é administradora, um puta currículo, mestrado e tal, e, e nesse momento o filho dela está com uma reunião dos amiguinhos, né, numa casa no litoral. E aí parece que o pai desse menino, ele um bambambam aí, de um hotel aí, 10 estrelas, né, lá do litoral. E aí chegaram para ela e falaram assim, vem cá, por que você não comenta com ele? Perguntando, assim, não precisa pedir trabalho. Agora comente, ó, se você souber de alguma vaga, me fale. Eu que estou precisando, é para mim. Porque, às vezes, por ser uma mãe de um amiguinho do seu filho, você sendo bambambam, no mínimo falar que sabe de uma vaga, vai falar, sabe? Só que é preciso falar, sabe? É preciso, assim, não tem derrota nenhuma. Eu ia chegar para você e falar, Trajano, velho, eu tô precisando de um conselho, né? Não falando de dinheiro, mas eu te admiro, eu tô querendo um conselho, não tem problema nenhum, sabe?
não vai me rebaixar, eu não vou ser inferior. Então, assim, às vezes, o simples fato de perguntar mesmo, só se você souber de um trabalho, me fale. Não é para falar, arranje para mim, não. Eu estou aqui, estou estudando e tal, mas que eu chegue para assim, para os amigos, ou assim, e pergunte mesmo, que ó, se souber me fale, é para mim, sabe? Porque assim, não, o cair do céu é assim, a equipe espiritual ajudando é assim, né? É colocando aquela pessoa na sua, às vezes você está num baba e a pessoa a que está no baba com você no mesmo time é uma pessoa que pode te ajudar e você não sabe, porque você nem falou e ela não tem bola de cristal. Então, assim, eu acho que essa questão do diálogo, sabe? Essa questão do chamar mesmo. E, e eu achei maravilhoso assim, esse tema com essa questão da mente, porque é a mente que começa tudo. Se você for parar para ler Os Segredos da Mente Milionária, você vai perceber as crenças que a gente tem, que às vezes a gente não consegue por conta disso. É só por conta disso. Porque a informação está aí. E se você já não acredita que consegue, inclusive uma coisa que ele trouxe desse livro Os Segredos da Mente Milionária foi assim você compreender que às vezes a dificuldade que você acompanhou de um familiar seu que estava cheio de dívida que não é que você tinha que ter o mesmo futuro, que você poderia agir diferente. Então, quando você percebe isso, você alimenta a sua mente com a possibilidade, sabe? Então, assim, essa questão da mente eu achei maravilhosa, porque eu acho que é onde tudo começa. É onde tudo... E aí entra a questão de otimismo, e de esperança, de trabalho, de estudo, que chega. E, assim, às vezes só mesmo fazer a nossa parte, porque, assim, as coisas vão se encaixando. Tem até uma piada, não sei À vontade. À assim, vontade, é happy hour. o cara chegou em casa, a mulher estava deitada. Eu já passo para você. O cara chegou em casa, a mulher estava deitada na cama e ela falou assim, amor, não tem dinheiro para comprar, para pagar a luz. Aí ele falou, não, meu amor, não se preocupe, porque o cara lá de cima vai ajudar a gente, se Deus quiser. E aí ela falou, mas a comida, a gente não tem também comida. Aí ele falou, não, meu amor, não se preocupe, o cara lá de cima vai pagar, tenho fé, não sei o quê. Aí, meu amor, mas a escola do menino está atrasada e a gente está sem dinheiro. Aí a mulher, o marido falou, não, meu amor, mas eu tenho certeza que o cara lá de cima vai pagar. Aí o cara que estava em cima do armário falou assim, ei, e o que está debaixo da cama, não vai pagar não? Então, assim, Rapaz. É por isso que é Hugo Sorriso. Mas, Mas é isso mesmo, cai lá de mas cima. assim, Moral da assim, história. Não subestime seu marido, que ele já tá vendo muita coisa que você pensa que ele não tá vendo. Rapaz, é mesmo. Ele já tá ali sabendo de tudo já. Mas é isso, velho. Assim, é uma coisa assim, até aproveitar esse gancho aí por causa do tempo, que a gente sabe que tá meio exíguo hoje. Uma coisa assim que eu faço essa pergunta, ela pode ser a pergunta de muita gente. Boa noite a todos aí que estão entrando. Dando boa noite, Zari, Marcos, Maninha. Boa noite a todos que estão aí, seguidores do programa Comporte, também, Renilda. Bem-vindo a todos. Nossa happy hour hoje é um pouquinho mais curta, por causa do compromisso aí de Hugo. Depois eu indico todo mundo migrar aí para o programa Comporte, vai ser mais uma live aí, né, psicológica. E a gente, dentro dessa linha psicológica aí, hoje, está falando solamente do trabalhador atual. E a gente sabe que dentro do processo, tudo que você falou aí, minha modesta experiência, eu tenho percebido o seguinte: você, quanto mais, em geral, né? Vocês são todos, toda regra tem exceção. Mas em geral, o ser humano, quanto mais velho ele fica, mais enraizado com os costumes, as vivências, as culturas que ele se expõe, ele é mais difícil de se reeducar. Isso é fato. Não estou dizendo que é todo mundo. Aí que entra o processo de mais 7 de crescimento, para quem não sabe, é a configuração de sua mente ao pé da letra. É uma coisa que quem nasce ali, síndrome de Gabriela, fui assim, sou sempre assim, é mindset fixo. O mindset de crescimento é aquele que se permite se adequar, se adaptar, evoluir e mudar.
Você falou uma frase muito legal aí, que eu acho que cada vez que eu ouço isso, eu leio, eu acho que eu tenho esse perfil, modéstia à parte. Eu não fico parado. Você falou duas coisas aí que me chamam a atenção. Essa questão de quando eu estou parado, eu invisto em mim mesmo, eu pego uma parte. Muita gente hoje fala em dívidas, né? Mas quando fala em dívidas, os especialistas dizem que você acaba atraindo mais dívida do que soluciona. O problema não é dinheiro. A maioria das coisas que a gente tem hoje são fugas. A fuga na comida, a fuga na compulsão do consumo desenfreado, a fuga na bebida. A gente faz esses artefatos desculpas de fugas psicológicas. Então a culpa não é do dinheiro ou da falta dele. É como você lidar com isso. É como você lidar com o mundo. O dinheiro é um reflexo, muitas vezes, da sua falta de educação financeira e também da sua compulsividade, digamos assim. Onde é que eu quero chegar? Eu estou querendo dizer o seguinte: quando a gente se propõe a dizer o que você falou aí muito bem, eu pego uma parte do meu dinheiro e vou investir em mim. Ah, mas tem mais dinheiro, os boletos, beleza, mas tem uma parte que eu reservo para mim. Eu vou falar por mim, eu faço isso. Eu invisto aqui em cursos online, eu não gasto, eu invisto. Eu invisto ali em minha melhoria. Nem que eu tenha que fazer terapia, mas eu invisto em mim. Tá? Isso é investimento, é diferente de custo e despesa. É básico de administração e economia. Separar, diferenciar o que é investimento. Qualidade de vida. Se preparar para a próxima. E você falou uma coisa muito interessante sobre a questão do currículo. Né? Obrigado aí pela parte que me toca, que você falou. Mas eu tento fazer com o meu filho o que meu pai e minha mãe fizeram comigo. Porque ficou na minha memória. Então, eu já ouvi esse feedback, inclusive, também do nosso amigo Yuri, de outras pessoas, Fernando, outros amigos próximos. Por quê? Vai ficar na memória infantil dele. O que eu faço, o que a mãe faz, vai ficar na memória dele. E isso vai influenciar muito no profissional que ele vai ser amanhã. Solidário, generoso, amigo, esperto. Eu tenho que preparar meu filho para ser desconfiado, porque o mundo é malicioso. O mundo é cheio de venenos, cheio de obstáculos. Eu não posso criar ele para ser puro, inocente. Eu tenho que preparar ele para as armadilhas. Mas, claro, só quem vai descobrir essas armadilhas é ele mesmo. Então, a questão do currículo que você falou, assim, de estar sempre reinventando. Eu não, cada vez que eu leio, ouço sobre isso que você falou, meu mindset é de crescimento. Não precisa de um especialista dizer isso, não. Se eu tivesse um mindset fixo, de ficar parado ali, esperando a morte chegar, e eu trago isso como ilustração da música. Hoje mesmo fui dar uma caminhada na orla, e uma terapia para mim é letra de música. E eu vou te dizer aqui uma que é da minha época, acho que mais que a sua, mas que você já ouviu com certeza. Tente, não pense se a cabeça aguenta se você parar. Ele fala assim, Raul Seixas e Paulo Coelho, quando compuseram isso, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Isso aí é uma forma. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Então a gente cai, levanta, sube, levanta. E outra que eu tenho ouvido muito, que eu até brinco comigo mesmo, tem coisa melhor do que o humor sadio com você mesmo. Cada vez que eu tomo um não aqui, obrigado pro seu currículo, não sei o quê, seu perfil está aqui no banco de dados, aquela frase de inteligência artificial praticamente pronta, né? Não vem de uma boca de um ser humano vivo, vem de uma coisa. Você sabe o que é que eu canto quando eu recebo um não? Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Vai ver a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Essa música, eu vi ali, eu curtia tudo de Guilherme Arantes. Olhos Vermelhos, Planeta Água, Cheia de Charme. Eu só não gosto de usar a palavra fã. Acho que fã é quando você compra tudo, né? Guarda ingresso, tudo. Não, eu gostava muito dele. Eu me considero fã do meu jeito. E ele, Madonna, U2, uma mistura, eu gostava de tanta gente. Mas minha memória infantil e juvenil tem as letras de Guilherme Arantes. E a estrada de Cidade Negra também me ensinou muito. Que você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. A gente já abordou isso num papo riso, lembra? Que a gente falou, cada um tem a sua estrada. Eu sou uma pessoa que eu tenho minha autoestima, sou bem resolvido em relação a isso. Mas eu vou ser bem sincero com você. Tem momentos que você se sente injustiçado pelo mundo. Tem momentos que você se sente
cansado. Tem momentos que você se sente, sabe, murro em ponta de faca. A gente sabe que tudo tem um porquê, espírito, espiritualista, nossa linha. Mas, assim, tem momentos que dá um cansaço, entendeu? Mas, assim, desistir nunca. Eu sou teimoso, insisto, eu sei que esse é um processo momentâneo, a vida é cheia de altos e baixos, né? Você teve o seu, quem está assistindo teve o seu, ou está tendo. Então eu tento aqui falar com uma voz de muitos que estão passando por isso e a gente vai olhar para trás depois e espero, como a maioria que supera, rir de tudo isso. Porque aquilo ali serviu, né? Aí eu queria, para não me alongar demais aqui, ver se a sua visão aí, suas considerações finais, eu queria trazer uma pergunta para você, sua visão de evangelizador. Eu percebo nos jovens de hoje que estão entrando no mercado de trabalho, claro que toda regra tem exceção. É minha visão, pode ser diferente da sua, diferente de quem está assistindo. Eu vejo uma juventude muito imediatista, muito ansiosa. Eu vejo uma juventude muito angustiada. Eu vejo uma juventude que tem uma dificuldade muito grande de resiliência, de aceitar e lidar com as adversidades, as pressões. Fica muito naquele campo de vou bater meu ponto e vou embora, vou fazer o meu, não quero fazer algo novo, talvez eu tenha uma certa resistência. Empreendedorismo ainda é uma coisa nova no Brasil, educação financeira é uma coisa rara na nossa vida. Então, assim, pela sua visão, assim, já fazendo aqui as considerações finais, como lidar com isso? Porque, assim, para a meia-idade, para o idoso que está ali na batalha, na luta, e parabéns a ele por ser esse instrumento de troca de experiência. Mas, assim, a ideia seja dita. A gente tem que focar naqueles que estão chegando aí, né? De 20, 30, esses adolescentes aí que ainda são adolescentes com 30 anos. A idade não quer dizer nada, a mente ainda é de adolescente, muitos. E eu fico, assim, como apreciador e apaixonado pela engenharia, e toda profissão está sujeita a erros, a gente quer que a engenharia seja amada, como o jornalismo seja amado, que a advocacia seja amada, sem doutrinação, sem ideologia. Só ciência mesmo, academia, entendeu? E, principalmente, humanidade. Esse momento agora do Hamas, com Israel, Ucrânia, Rússia e tantas guerrilhas na África por perseguição, eu acho que as empresas estão querendo, sabe o que? Seres humanos. As empresas estão querendo seres altruístas, as empresas querem pessoas do terceiro setor, sabe? Desapegadas de qualquer tipo de vínculo, militância, seja direita, esquerda, centro, o que for. Eu não sei, é a minha visão. Não, assim, tudo isso que a gente está vivendo confirma o que, embora a gente não está falando aqui numa live espírita, o que Kardec falou, que o mal está chegando ao extremo, o mal está chegando ao extremo para nos mostrar a necessidade do amor, sabe? Assim, a busca pela parte material tem trazido dor de cabeça, porque o dinheiro, o dinheiro em si, ele não enche barriga, ele enche a barriga física, mas o vazio interno continua. É o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, assim, se você for vender, se você for para uma entrevista falando que você quer o trabalho para ganhar dinheiro, você pode até nem chamar tanta atenção assim. Mas se você for e chegar e falar, eu estou aqui porque eu quero colaborar com a empresa, o dinheiro é consequência. Porque o dinheiro vai ser consequência. Isso muda tudo, sabe? Então, assim, não... Foi uma história que eu vi de uma mulher que ela foi vender seguro, ela trabalhava com seguro, e aí teve uma vez que um cliente morreu, e ela foi entregar o cheque com benefício. E aí foi a salvação para aquela família, porque ele era o único que trabalhava, e deixou a esposa, 2 filhos, e assim, se não fosse aquele seguro ali para aguentar a barra até uns 6, 7 meses, eu acho que era o valor do seguro, assim, aí ela fala, foi a forma que ele achou para se manter vivo esse tempo, no mínimo. E ela falou assim uma coisa que eu achei bacana, ela falou, eu nunca mais vou sair para vender um seguro para bater meta. Eu não vou querer bater meta.
eu vou querer mostrar para o cliente o benefício que ele tem comprando o seguro. Porque o meu objetivo é fazer a diferença na vida dele. A meta vai ser consequência. Eu acho que é isso que toda essa bagunça está trazendo, né? Assim e quando você falou aí da questão dos jovens, eu acho que influencia muito é a questão dos jogos. Você sabe por quê? Porque no game, você morre no game, você aperta um start e começa tudo de novo. E na vida não é assim, pô. Na vida é tudo processo. Na vida é um processo, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão do game, né, tem um lado positivo, de descontrair e tal, a parte educacional, mas tem mexe com ansiedade, porque assim, eu não vou, no YouTube, você pode assistir o vídeo várias vezes, você pode voltar, antecipar, ali, você pode passar 1 hora em um vídeo de 5 segundos, só controlando ali, voltando, assistindo de novo e tal, mas na vida não, sabe? Então, assim, e sobre a questão da. É muito difícil mudar mesmo. Mas eu ouvi uma frase que, assim, tem um livro de Lauro Travisan, é um ex-padre aí, que o título é Apresse o Passo, porque o mundo está mudando. Aí Roberto Chiniachi, que ele fala assim, aquele professor de datilografia, se ele não se atualizar para o computador, ele não vai ter cliente. Ele pode ser expert em datilografia. Então, assim, isso também, essas adaptações, né? Assim, da gente. Por isso que aí vem a questão do livro, de um vídeo e tal, para poder. Porque, assim, até para a gente pra lidar com o jovem, a gente tem que agir diferente. Porque, antigamente, imagina se eu for pegar um menino desse e botar para ficar de joelho no milho e toma chibatada, sabe? Então, assim, era aquela época, né? Aquela coisa toda que a gente tinha de como a gente assim, acompanhou muitas vezes. Então, assim, as coisas mudaram também. Então, e perceber, velho, que a vida, ela é processual. É, assim, não precisa correr, sabe? Você não consegue ler um capítulo por semana, lê uma frase por dia, mas continue com a constância, que é treino, não tem jeito. Então, assim, olhar essa situação, e como você falou, é essa galerinha que vai chegar. Então, assim, eu preciso mostrar para ela que a vida não é um game, apesar de ela gostar muito do game, sabe? Que a vida a gente vai recomeçar devagar, a gente não sabe nem quando é que vai recomeçar, muitas vezes. Então, se não é aquela questão do game, que você morre, seu personagem morre no game, e você se reta, mas aperta lá o restart e já começa o outro imediatamente, sabe? Então, assim, mas exige esse cuidado da parte dos pais, dos educadores, dos evangelizadores, para a gente, como falou Jesus, a cada dia o seu mal, né? Assim, eu viver o hoje mesmo, assim, um livro maravilhoso chamado Um Compromisso por Dia. Não precisa mais que isso. Então, assim, no game, na internet, é tudo para ontem, sabe? E na vida não é assim. Então tem que mostrar. Aí, quando você falou muito da questão do esporte, porque quando você está assistindo um jogo do Bahia com seu filho, e o Bahia perde, seu filho se frustra, é uma oportunidade sensacional para você conversar com ele sobre aquilo ali, sabe? Porque a vida vai frustrar também. Então, assim, e não é à toa que, como você falou aí às vezes no próximo jogo tem a revanche e o Bahia ganha, porque se preparou, mas saber que a gente vai ter uma nova oportunidade sempre, mexe com o otimismo. E aí é aquilo que a gente conversou. O que é que eu preciso melhorar? Porque a partir de hoje eu vou focar no meu treino para melhorar isso que eu preciso melhorar. Então, a vida é assim. A vida é assim. Então, eu acho bem, bem bacana isso, porque assim, os jovens estão precisando desse exemplo, sabe? E assim, algo importantíssimo, o momento de diálogo com os pais.
Porque assim, às vezes a vida tá tão corrida, que mal sobra tempo. E aí, se você é aquela pessoa que enche o menino de atividade e ele só volta de noite, às vezes ele não dá conta, sabe? Aí vai se estressar, porque ele precisa descansar, precisa desacelerar também. Então, assim, não é só colocar o menino em vários cursos, que é para ele ficar pouco tempo em casa, não. Porque ele vai se sentir sobrecarregado. E às vezes ele não vai dar conta mesmo. Olha a pressão na cabeça dele para dar conta porque você está pagando, sabe? Então, assim, às vezes, Trajano, assim, esse momento, apesar da demora, às vezes é aquele, não só convite para estudar, mas para aproveitar mais tempo com seu filho, sabe? Assim, mais tempo com a família. Lógico que é difícil, mas, assim, os jovens estão precisando. Tá muito puxado, sabe? Assim, é preciso ter esse momento de... Inclusive, a live que eu vou fazer com o Rai daqui a pouco fala sobre presente de Dia das Crianças, e eu não tenho dúvida que o melhor presente que você pode dar para seu filho não é o presente material. Porque o presente material fica esquecido, quebra, sabe? O melhor presente é você pegar seu filho e tomar um sorvete, é conversar, é brincar, tem um parque no Shopping Barra, que é um parque só para criança autista. Então, opa, tem opções. E com certeza absoluta, mesmo que for jogar, joga com seu filho, fica em casa jogando, vocês dois ali sentados no sofá, sabe? Porque assim, é isso que ele está precisando. Porque lá fora a gente sabe que não é assim. Lá fora tem as notícias ruins, que tem o medo, tem a insegurança, e assim, é preciso criar esse momento. E algo importante, Trajano, os mais velhos falarem com os filhos, para os filhos ficarem à vontade para falar deles. Então, assim, quando você fala que você passou por isso na idade dele, e que agiu assim, assim, assado, que também sofreu e tudo, você está passando a mensagem para ele que ele pode falar dele também. Vai ter outra forma de A cultura do falar. feedback. Então, assim, esse momento, isso. Então, assim, ter esse momento família e, assim, aproveitar um Dia das Crianças abençoado desse, com uma sexta-feira 13 hoje, Sempre mas adorei. com Sempre um adorei. feriadão, sabe? Sempre adorei. Mas, assim, eu acho que eu acho que isso responde, sabe? Assim, ter essa reflexão e ver o que é que pode, assim, atualizar, de melhorar, né? Às vezes, assim, tirando o caso do professor de datilografia, não existe mais máquina de datilografia. As empresas não têm mais. Então, o que é que está computador, então vai ter que aprender a adaptação. E assim, perceber que a vida não é assim. Para você ter uma ideia, Flávio Santos comentou no sábado passado que ele tem um paciente de 11 anos que o menino passa 14 horas assistindo pornografia e, assim, ninguém faz nada. E o menino não está nem querendo, ele fala que não quer namorar, não quer ninguém, porque ele se satisfaz com a pornografia há 11 anos. E aí ele até fala, pai, mãe, deixe de ser ingênuo. Você teve essa idade também, né? Então, assim, é algo que... E aí é uma dessa tragédia, que o menino não compreende que aquela cena, ela foi gravada às vezes em um mês, gravando, parando. Que não foi... Que aquele cara não tem aquele fogo todo, que aquela mulher não tem aquele fogo todo, sabe? E aí, para tentar reproduzir isso, vai acabar... a questão de droga mesmo. É aí que entra a questão do familiar, da evangelização, para dar essa acalmada, sabe? Para explicar que não é assim, para desacelerar, porque a vida é um passo de cada vez. Não adianta, você pode até conseguir subir uma escada de 2 em 2 degraus, mas o joelho vai cansar. Vai chegar uma hora que o joelho vai reclamar. Principalmente depois dos 40. Então, eu acho que isso que esse compreender que não precisa ter pressa. A vida é uma escada que você vai subindo degrau por degrau. E todo mundo que chegou ao topo chegou assim. Ninguém chegou de paraquedas pelo ar, ninguém. Quem chegou caiu, está no chão até agora. Porque não conheceu o caminho da subida. E o caminho da subida envolve
essas frustrações, esses aparentes fracassos, mas como diz Joel J, não existe fracasso, existe desistência. E aí, aproveitando aí por causa do horário aqui, que você já falou daquele horário mais limite, para você preparar aí para sua transição, eu vou fazer só um encerramento aqui, agradecendo mais uma vez sua disponibilidade, suas palavras, seu conteúdo fantástico aí. Muito obrigado, Miriam, sempre presente aí nos seguindo. Obrigado, Miriam, pela presença. E assim, minhas considerações finais aqui bem rápidas, e pegando o gancho do que você falou, da importância do lúdico. Na hora que eu fui falar o lúdico, o microfone estava mudo aqui, aí eu acabei, acho que não chegou aí. O lúdico, assim, eu vou falar por mim, na minha experiência. Muita gente enche a boca para falar de educação, enche a boca para falar que ajuda o professor, mas na verdade, quando a gente vai ser professor, a gente sabe que a estrutura, os salários, os pagamentos, mesmo nas instituições mais conhecidas, renomadas, não vou citar nomes, mas. E essa semana ligaram para mim aqui, num lugar que eu já trabalhei, aquela coisa temporária e o mesmo valor praticamente 10 anos atrás. Aí desanima qualquer questão, porque eu adoro dar aula, tudo, mas conciliando o local, não sei o quê, a distância, deslocamento, então praticamente eu vou pagar para trabalhar. E quem sabe ensino, sabe como é ensino? Ensino não é só fazer prova para aluno, é mediar conflitos, é educar a turma no sentido de preparar os profissionais de amanhã. Eu, com muito orgulho, eu sou daquele tipo que o pessoal chama de cri-cri, chato, conservador, antigo, mas é aquela turma que os conscientes, depois lá na frente, quando me encontram na rua, dizem assim, adorei o senhor, eu sinto saudades, e me chama de professor até hoje no Instagram. Então, se é para ser um chato, cri-cri, conservador, que cria um legado de respeito, né, nessa juventude que está aí trabalhando e jogando duro, eu prefiro continuar sendo chato. Por que eu estou falando isso? Eu sou do tipo, sempre fui, não abro mão disso, Hugo, que para mim eu não dou espaço para o aluno chegar atrasado. Se você tem 4 horas aula e o aluno chega com 1 hora de atraso, eu desconto essa hora aula. Muita gente vai dizer, pô, mas você pega pesado. Chegou na metade do período, eu desconto metade do período. Por que eu faço isso? Porque o cachimbo deixa a boca torta. E eu estou considerando aqui minha vivência de empresas com a sala de aula. Quem chega atrasado na sala de aula vai chegar atrasado em treinamento e reunião das empresas. E as empresas não gostam disso. Prejudica os colegas. O cachimbo deixa a boca torta. Quem não respeita a voz do outro, não respeita a autoridade do professor, com conversas paralelas, não vai respeitar gerente, supervisor e coordenador. Isso eu digo para você de uma maneira geral. Pode ter exceção? Pode. Mas eu estou falando assim, que se os pais não dão esse berço em nome da correria ou da atenção, cabe a nós, agentes de educação, que eu me considero um, seja na vida espiritualista ou na vida acadêmica ou curso técnico, eu sou um agente de transformação. E minha sala de aula não é para doutrinação, minha sala de aula é para ensinar ciência, com a experiência e a vivência. Então, assim, eu tenho muito orgulho das turmas que eu formei, que estão por aí hoje jogando duro, e eles me respeitam pelo que eu fui. Entendeu? E não abro mão disso. E aí é que entra a importância da transição. Então, essa juventude de hoje que estiver assistindo, agora ou depois, eu dou uma dica. O Instagram que não me expulsa. Mas, assim, mesmo o Instagram, seu Facebook e LinkedIn tem que ser usado com moderação. Eu vejo hoje crianças andando na rua, não olha nem para o chão, é questão de segurança. Está olhando para o celular, com risco de cair. Estão fazendo tudo, comendo. Pais e filhos não se olham para o celular. A gente tem que fazer um exercício, Hugo, de desintoxicação do excesso de celular. Se permitir deixar o celular no canto e você vai fazer outras coisas. Você não vai morrer, não vai ficar doente porque não leu aquela notificação do Instagram, WhatsApp, Facebook, etc., LinkedIn. O que for urgente, as pessoas têm que ligar. Meu filho tem 11 anos, eu trabalho isso muito forte nele, porque um dia eu pedi para ele fazer uma ligação direta. Ele, o que é isso, ligação direta? Ligação do telefone, isso aí é um telefone. Ele só está acostumado a ligar do WhatsApp. Eu falei, meu filho, tem um ganchinho aí que você liga como telefone normal. Isso aí é um telefone. Porque estava que hoje é de graça. Exatamente, porque estava sem dados, é limitado, estava sem dados. Você vai ligar. Esse ganchinho aí é para o telefone normal. Ele, é? Por que eu estou dizendo isso? É a mesma história do telefone.
saber para que serve aquele gancho ali é telefone. Você lembra de uma propaganda antiga, fazer um merchandise aqui gratuito, dos relógios Cássio? Você é mais novo que eu, mas você deve ter pego. Nos anos 80, tinha uma propaganda dos relógios Cássio, que era novidade calculadora no relógio. E aí a propaganda da Cássio era assim: esse relógio tem cronômetro, contagem regressiva, calculadora, é anti-choque, é G-Shock, papapá. Aí no final a voz faz assim, e ele mostra as horas também. É a mesma coisa de hoje. O celular é tanta coisa que as pessoas se esquecem que ele é também um telefone. Então, no caso de emergência, não estou conseguindo ligar o Google, porque o WhatsApp aqui está sem dados. Gente, alô, Tim, claro, oi, vivo. Ele é um telefone. Ligar para um fixo. As crianças de hoje sabem o que é fixo? Fixo é aquele telefone que fica em casa, preso na tomada ou sem fio. Celular móvel, vai para cima e para baixo. Ponto. Como meu filho diz, Então, assim, ele tem um telefone. Mas, enfim, obrigado aí mais uma vez. A gente vai continuar nosso papo aí futuro, com Papo Riso, Happy Hour Eng, ou Happy Hour Esporte, que a gente combinou ali. Eu vou dar uma readequada no horário, mas eu vou acompanhar você aqui agora aí, fazer um link aí com o programa Comportes, e faça aí sua propaganda, e para a gente migrar para lá para eu assistir. E é uma mensagem aqui, Miriam sempre participativa. Peraí, deixa eu ler aqui, porque eu tenho que ler mensagem de Miriam. Peraí. Boa noite, amigos, irmãos amados. Mais um ensino. Você que nos ensina, Miriam. Que esse Deus maravilhoso os abençoe, amado. Para você também, Miriam. Muito obrigado pela presença, suas palavras, sua vibração. Porque aqui a gente pensa que ensina. Na verdade, aqui a gente está trocando experiências de aprendizado. Obrigado aí pelo relaxamento da Happy Hour Eng. Para todos os engenheiros, advogados, contadores, jornalistas, técnicos, motoristas de ônibus, motoristas de retroescavadeira, profissionais de limpeza, ou profissionais voluntários não remunerados. Essa live é para vocês. Feliz Dia das Crianças para todos. Crianças que somos criança interior, né, Hugo? A gente tem que ter a alegria de viver, como aquelas músicas de Gonzaguinha, que a nossa criança interior não se deixa abater, desistir ou desanimar por essas atrocidades covardes que a gente tem visto no noticiário aí, e que Jesus nos abençoe, como ele diz assim, bem-vindo a mim, os pequeninos, que é o dele no reino dos céus. E que Deus abençoe e proteja as crianças, Israel, Palestina, crianças de todo mundo, porque sem elas é o apocalipse. Né? Obrigado a todos. E minha irmã enfermeira Idade está lembrando que hoje é o dia do fisioterapeuta. Esses daí é que eu tenho que parabenizar mesmo e agradecer, porque eu precisei deles muito no momento mais difícil de minha vida. E eu tenho muitos amigos aí. Um beijo para os fisioterapeutas. Sem vocês, a gente muitos só lembram de vocês quando a gente se acidenta. Só que os fisioterapeutas também são preventivos, são amigos, parceiros e cresceram muito essa área aí. Obrigado, Miriam. Obrigado, meu amigo Hugo. Fique com Deus, viu? E a gente vai se encontrar lá no programa Comportes. Eu que agradeço, William. Até daqui a pouco na live Comportes sobre Dia das Crianças e tal, todos convidados. E se você quiser, depois da live Comportes, a gente pode tocar no outro. A gente pode ir lá eu deixo uma mensagem que é o seguinte. Happy Hour Eng por Happy Hour Esporte. Pronto. Vou ver se eu coloco lá um amigo. Eu finalizo com uma frase de Joel Jetta, e que diz assim: você pode tudo, menos desistir. E lembre sempre do sentido da vida, que não tem relação com o dinheiro que você ganha, e sim com a diferença que você faz na vida das pessoas. Mas boa noite, e até daqui a pouco na live Comportes. Obrigado, gente. 8 horas, estou indo para lá.